Shalom, shalom, amados irmãos. Sejam todos bem-vindos ao meu e nosso canal. Meu nome é Germano Manuel Teófilo, sou angolano e vivo em Angola. Neste vídeo nesta aula, estaremos então a dar continuidade à nossa aula sobre Antigo e Novo Testamento versus Escrituras Sagradas, né? Porque realmente já vimos que estes termos dados às Escrituras Sagradas são tendenciosos, porque deles originaram-se muitas doutrinas antibíblicas, muitas doutrinas contrárias à vontade de Deus. Esta é a verdade. Bem, vimos então, né, na penúltima aula que a aliança de Deus, né, na verdade que a Bíblia é um livro que fala sobre o relacionamento de Deus com os homens, né? Fala sobre a vontade de Deus, fala sobre os mandamentos de Deus, tá? E que para, né, fazermos a vontade de Deus, precisamos então obedecer aos seus mandamentos. Precisamos, né, cumprir os seus mandamentos, né? Uma vez fazendo isto, teremos aliança com Deus, teremos uma relação com Deus. E que isto, né, é crucial para a nossa vida enquanto seres humanos. Isto é verdade, de fato. Então Deus, ele fez aliança com o povo. Não só com o povo de Israel, né, segundo os textos da Torá, né, não judeus poderiam sim ter aliança com Deus, né, ou entrar na aliança de Deus, porque a aliança é de Deus, né? Ela consiste em observar, né, os mandamentos de Deus. Então, não-judeus poderiam sim estar na aliança de Deus, cumprir os mandamentos de Deus, né? E isso desde milênios, né? Desde a época de Moisés, né, dos filhos de Israel, que Deus tirara do Egito. Então Deus fez uma aliança e não deu um testamento como, né, é ensinado, né, pelo sistema religioso, tá? Porque Deus não está morto, Deus está vivo. Então Deus, ele profetiza, né, a renovação desta aliança, tá, pessoal? A renovação desta aliança. E veremos em que livro, em que capítulo, versículo Deus profetizou a renovação desta aliança. E veremos também qual foi, ou quem foi, né, o agente pelo qual Deus renovou esta aliança com o seu povo, que não é apenas Israel, né, mas é todo aquele que se aproxima de Deus a fim de obedecê-lo, ou quer ter, né, quer ter em relação com Deus, né? É claro que uma relação com Deus exige obediência a Deus, obediência aos seus mandamentos. Este livro é Jeremias, no qual Deus profetiza a renovação da aliança. Então, Jeremias capítulo 33, é do versículo 33 ao versículo 34. Você pode ler todo ele, tá? todo o capítulo de Jeremias. Mas eu vou ler apenas o versículo 33 e o versículo 32. O versículo 31 e o versículo 33, onde está dito, né? Vejam, estão chegando dias, diz o Senhor, em que farei um novo pacto com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não será como o pacto que fiz com os seus pais, no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito. Pacto meu que eles invalidaram, que eles violaram, embora eu fosse o seu verdadeiro dono, diz o Senhor. Pois este é o pacto que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei a minha lei no seu interior, né? Em outras versões diz, imprimirei a minha lei no seu entendimento, na sua mente, e a escreverei no seu coração. E eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Eu quero mostrar aos irmãos, né, como disse, que existe sim diferença, né, entre
Antigo e Novo Testamento e Escrituras Sagradas. Tá? Já mostramos um pouco, já disse um pouco, né, sobre, né, as más tendências destes termos dados às Escrituras Sagradas. E agora mais algumas evidências bíblicas. Tá? Então vejam, em Jeremias capítulo 31, né, Deus fala, né, que Deus fala de um dia em que renovará, né, a aliança. Veja aqui, em português está novo pacto ou nova aliança ou aliança nova. Mas o termo hebraico, a palavra hebraica aqui é Brit Hadashah, tá? Brit Hadashah. Bem, a palavra Brit Hadashah, né, segundo o que estudei, a palavra Brit, dependendo do... a palavra Hadashah, desculpem lá, a palavra Hadashah, né, Brit, aliança, Hadashah, renovada, aliança renovada, mas a palavra Hadashah, dependendo do contexto, segundo o que estudei, ela pode significar renovada ou renovado, dependendo do gênero, ou novo ou nova, dependendo do gênero. Mas neste contexto, a palavra Brit, ou seja, a palavra Hadashah, não pode e não significa novo ou nova, e sim renovada ou renovado. Tá? Dependendo do contexto. Neste contexto de Jeremias, a palavra Hadashah significa renovado ou renovada. Aliança renovada, pacto renovado. E não nova aliança ou aliança nova. Tá, pessoal? Mais outro ponto. Veja aqui no versículo 32, Deus fala que o povo é quem invalidou a aliança, é quem violou a aliança. Vejam isso. Então, é o povo que invalidou e não Deus. E sabemos nós que algo invalidado, algo desvalorizado, algo desprezado, não é algo abolido. Eu posso ser desprezado, porém, não deixo de existir por ser desprezado por alguém. Tá? Então não tem como dizer que a aliança acabou e que agora há uma nova aliança. Não. Não. É o povo que invalidou a aliança, é o povo que desprezou e não Deus. É o povo que desprezou e não Deus. Entendido, pessoal? Mas outro detalhe. Veja que Deus fala, colocarei a minha lei no seu interior e a escreverei no seu coração. Ou imprimirei na sua mente e a escreverei no seu coração. Veja que, apesar do termo, né, em português está novo, tá bom, novo pacto, mas vejamos que Deus não fala de uma nova aliança ou de uma aliança renovada. Deus fala que colocarei a minha lei, não fala nova lei. Então, entendemos que a lei sobre as quais consiste a aliança com Deus, segundo está escrito em Êxodo 34 e 24, capítulo 24 e capítulo 34. Então a lei é a mesma. A lei é a mesma. Outra evidência poderosa. Salomão disse no seu livro de Eclesiastes, capítulo 12, versículo 13. Ele diz, sobre tudo o que se tem ouvido, ou a suma do que se tem ouvido, né? O resumo de tudo o que se tem ouvido é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem. Está escrito isto? Então, é isto aí, pessoal. O agente que renovou a aliança é Yeshua, segundo Mateus capítulo 26, do versículo 27 ao 28.
Está escrito. Em seguida tomou o cálice e deu-o, versículo 27, em seguida tomou o cálice e deu graças e o entregou aos seus discípulos, proclamando: bebei dele todos vós, pois isto é o meu sangue da nova aliança. Bem, veja que, na verdade, no texto hebraico, ou em hebraico, não aparece a palavra Hadashah, aparece apenas a palavra Brit, tá? Mas está aqui colocado, né, na tradução em português, né? Nova aliança, tá bom. Mas já vimos que a palavra Brit Hadashah quer dizer aliança renovada. Pois isto é o meu sangue da nova aliança, ou da aliança renovada, né? Ou, sim, derramado em benefício de muitos para a remissão de pecados. Então, Yeshua é quem renova esta aliança, né, entre o povo e o Criador, né, entre os homens e o Criador. Então é isso, pessoal. Porque muitos ainda vão dizer, né, em detrimento destas doutrinas, destes títulos, que Deus rejeitou o seu povo, quando na verdade não é verdade. Romanos capítulo 11, versículo 1. Paulo diz: digo, pois, porventura rejeitou Deus o seu povo? De modo nenhum, porque também eu sou israelita, da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Veja isso. Romanos 9, versículo 4, do versículo 5, do versículo 4 ao 5. Paulo dizendo que são israelitas, dos quais é a adoção de filhos, e a glória, e as alianças, e a lei, e o culto, e as promessas, dos quais são os pais, e dos quais é Cristo segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito para sempre. Amém. Então veja que não existe o que muitos ensinam. É aliança renovada. Brit Hadashah, porque algo novo é quando na verdade torna, ou algo renovado é quando na verdade torna a sua originalidade. Então é isso, pessoal. Espero que curtam, compartilhem e comentem. Tá? É certo que muitas dúvidas ficam no ar. Então, como será? Qual é a posição dos não-judeus nesta aliança renovada? Então, disto falaremos no próximo vídeo, no próximo estudo, né? Segundo muitos ensinos que Paulo deixou para nós. Tá? Então falaremos sobre a condição, a posição dos não-judeus na aliança renovada, que são coisas muito poderosas, tremendas. Em nome de Yeshua Messias de Israel, curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal. Em nome de Yeshua Messias de Israel. Shalom, shalom. Amém.